Tá rodando? Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia. Alô, alô, Bahia, alô, alô, Brasil. Antônio Carlos Magalhães é um dos principais personagens políticos do Brasil, um dos grandes mestres das aberturas, um líder incontestável da Bahia e do Nordeste do Brasil. Antônio Carlos, como está sendo a sua transação com os estudantes lá na Bahia? Na Bahia, os estudantes vão se reunir nos dias 29 e 30 e nós demos um centro de convenções legalmente pedido e eles vão se reunir lá e eu tenho certeza que tudo vai correr bem. Os estudantes sempre contribuem e hão de contribuir ainda mais para que o Brasil cresça. O presidente Figueiredo disse que talvez hoje ou amanhã, em poucos dias, ele pudesse soltar o pacote da anistia. Você tem opinião formada sobre o problema da anistia? Tenho, eu sou muito franco. Eu acho que a anistia no campo político deve ser a mais ampla possível. Agora, infelizmente, ela não pode ser irrestrita, até para que não se confundam os políticos com outros que estão realmente em outros crimes que não são crimes de ordem de natureza política. Antônio Carlos, o que é que você acha da formação de novos partidos no Brasil hoje? O importante é que os partidos tenham representatividade no sentido de valerem pelo que eles têm nos segmentos da sociedade, na opinião pública. Partido político por decreto nós já tivemos e parece que não estava dando certo. Consequentemente, nós temos que ouvir as bases para que os partidos representem a vontade popular. Mas você é favorável ao bipartidarismo ou à formulação de outros partidos? Eu acho que nós chegaremos à próxima eleição já com pelo menos 4 partidos, com várias tendências do eleitorado, ou seja, da vontade do povo. Antônio Carlos, o Fidel Castro declarou essa semana, a semana passada no México, que estaria disposto a revisar os princípios de discutir uma aproximação com o Brasil. Como é que você vê a reaproximação do Brasil com Cuba e, em geral, com os países do terceiro mundo, ou seja, a política externa do Brasil hoje, como você encararia isso? Eu vejo a política externa do Brasil muito bem orientada desde o presidente Geisel e que vem sendo seguida pelo presidente Figueiredo. Quanto ao problema de Cuba, eu acho que ainda está prematuro e o próprio Fidel Castro achou assim. Você saiu no jornal que você estava, digamos, colocando uma certa lei assim nos campos da Bahia porque havia problema de poceiros, de grileiros. Isso repercutiu na imprensa. O que é que está se passando mesmo em relação a esse problema de poceiros e grileiros na Bahia? Realmente é um problema muito triste. É o problema de grandes proprietários de terra, tomando terras de menores proprietários, de homens que vivem há centenas de anos de família para família de suas terras, de poceiros que trabalham, que com o suor do seu rosto têm construído a grandeza de muitos municípios baianos, e esses homens têm sido espoliados. E o meu governo tem sido implacável contra os grileiros, já prendemos alguns e vamos prender outros para que isso sirva de lição e não prospere a exploração ao pobre lavrador. Antônio Carlos, para concluir, dizem que você na Bahia iria criar um lugar onde os baianos, os brasileiros podiam falar o que quisessem e que a Bahia estava assim surgindo para ser uma espécie de nova Grécia tropical nesse tempo de democracia que começa no Brasil. O que é que você acha da liberdade de expressão do intelectual e do político, do artista e do jornalista nos dias de hoje? Sou plenamente favorável e acho que qualquer censura intelectual é extremamente nociva. E você, que é um dos homens que realmente tem muito valor, sabe disso. Poderemos até discordar, e quantas vezes temos discordado, mas as suas opiniões são sempre válidas e sempre merecem estudo. Como as suas, há de muita gente da área cultural que precisa dizer o que pensa, cada vez com mais propriedade, para que nós possamos ter assim as opiniões divergentes e termos centros de convergências até mesmo nessas opiniões. Bom, alô, alô, Bahia, boa noite, Antônio Carlos Magalhães.